Bom, dando continuidade a alguns testes do que a gente já conversou nessas primeiras aulas, o que eu acho que é interessante, né? Fundamentação preditiva e regressão linear simples, né? A regressão linear simples é o átomo da modelagem estatística no futebol. Ela nos permite entender a taxa de variação de uma métrica de desempenho em relação a uma variável independente. No cenário do Brasileirão 2025, que vai ser o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar agora, a gente pode ver questões do tipo de métricas que a gente entende, né? Então, como é que vai ser? É... Uma pergunta fundamental para a gestão de elenco é como o volume de passes de um jogador evolui conforme o tempo em que ele permanece em campo. Diferente de uma simples média, a regressão nos fornece de inclinação da reta, tanto em beta 1, que representa a eficiência marginal do atleta. Se o modelo indicar um coeficiente alto, o jogador mantém uma produção constante. Se houver uma dispersão acentuada, um baixo R2, a produção é irregular ou dependente de contextos externos. No campo analítico, a regressão linear é o primeiro filtro da consistência para um scout. A implementação relacionando minutos e volume de passes, para analisar, utilizaremos o banco de dados Brasil 1 2025, ou seja, a gente tem todo o banco de dados do Brasileirão de 2025. Vamos isolar os jogadores que possuem um volume crítico para participação, para evitar o viés de amostras pequenas. Então, por exemplo, a gente tem ali um tamanho X para determinada variação, né? É, Geralmente, os dados, quando a gente está trabalhando com um grande volume de dados, é muito importante a gente remover umas NAs. É, Nesse caso, a gente vai fazer uma análise de volume, né? O nome do nosso banco é Brasil 125, né? A gente tem aqui um filter para remover NA da variável player name. A gente vai agrupar primeiramente por play name, depois por jogador. A gente vai usar um summarize, que é, no caso, a gente vai renomear uma nova variável que vai se chamar total de passes. A gente vai ter um somatório de passes, no caso, para o jogador. E a gente vai ter minutos jogados, que vai ser o máximo de minutos. Ou seja, eu vou ter um agrupamento de acordo com a quantidade de minutos que o jogador está trabalhando, né? Isso aqui é um padrão que a gente sempre usa para fazer agrupamento de dados, bem? É... E aí a gente vai criar um modelo simples, um LM comum. E aí a gente vai ter total de passes em função de minutos jogados e pelo banco de dados já criado, que é a análise de volume para fazer a comparação daquilo que a gente está fazendo no tratamento, né? A interpretação da competência completa, ao analisarmos o sumário do modelo, o estatístico do campo analítico foca no erro padrão e no p-valor. Se o p-valor for inferior a 0,05, confirmamos que a minutagem é um preditor estatisticamente significativo para o volume de jogo. No entanto, o verdadeiro insight reside nos resíduos, né? É muito comum a gente ver uma grande quantidade de resíduos para volumes que diferenciam, né? Então, por exemplo, tem jogadores que possuem outliers em volumes de passes trocados, em eficiência, em ineficiência. E aí são esses caras que a gente poderia buscar para contratação, buscar para indicação de renovação, contrato. Tem dois exemplos, na meia centrais de Ganso e Dela Cruz, eles produzem mais passos que a média esperada para o tempo que ficam em campo. Identificar esses atletas via resíduo de regressão é uma técnica avançada de detectação de talentos subvalorizados pelo mercado, né? E aí é o seguinte, pro nosso LM, a gente já falou, né? A gente tem um resíduo, um mínimo de 555 passes, um primeiro quartil 350, uma média de 148, um terceiro quartil de 231 e o máximo de 2.263. E a gente vai variando da qualidade desses passos, né? A gente tem uma interpretação para uma estimativa, né? De menos 788 passes, né? De minutos jogados, é, como é... tá. De minutos jogados, 12, né? Um desvio padrão entre 1,58, que a gente pode arredondar para 1,6, né? Dado no meu teste T, né? A gente tem
Tanto para minutos jogados para interceptação, a gente tem menos 5,15, né? E um teste T pareado, né? Por isso que é o meu PR. A gente tem equivalentes ali, né? Ele não tá tão distante. Ele tá 1,58 e a diferença tá 3,17. Né? E aí a gente tem algumas medidas de dispersão, como multivariável. A gente tem um teste F, né, do meu gráfico F para 66 e uma amostra de 785 do minha distribuição de F, ou seja, meu F calculado, e da diferença do meu p-valor. Então eu tenho ali uma região de aceitação para o meu H0. Tudo bem, isso é uma definição. Aqui também a gente tem só que eu deixei passar, que eu acho que é importante para verificar que é a configuração de identidade visual, né? E aí a gente começa a árvore de decisão e não linearidade, né? Tática. E aí o que a gente vai fazer? Enquanto a regressão linear assume que o futebol é uma linha reta, o analista sabe que o jogo é feito de decisões binárias, interrupções. Né? E aí é aqui que as árvores de decisões superam os modelos lineares. Elas só conseguem capturar quebras de comportamento, como o fato de o jogador mudar seu estilo de passe drasticamente após 70 minutos devido ao cansaço. Tudo bem? E aí a gente vai fazer esse cruzamento de padronização, tá? Não tem nada demais aqui. A gente volta de novo para trabalhar com o modelo de regressão, né? Agora um DF regressão, com base no Campeonato Brasileiro, que é o nosso banco de dados. A gente faz um grupamento tanto para jogador e para time. A gente tem um filtro entre maior que 0 jogados e total de ações 10. Ou seja, um tempo mínimo 0. Né? Ele entrou em campo para jogar. E a quantidade de mais de 10 de passe. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar o meu tempo, poderia botar mínimo de 45 minutos jogados por partida e mínimo de 30 passes por partida. Então, foi até gentil com a especificidade do que eu queria. Então, eu tenho aqui a minha variação, uma queda do meu tempo, né? E um decaimento, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu banco que foram jogadores que não ficaram em campo, né? Ou seja, tem uma grande quantidade de jogadores que não jogam acima de 60 minutos. Essa é a minha interpretação. Você pode interpretar como você quiser. E aí tem uma grande quantidade de jogadores que jogam ali 100 minutos em questões de minutos em campo. Só que a definição desses minutos também, ela é uma quantidade de valor somado de acordo com os 90 minutos. Então, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de jogadores que passam além daqueles 100 minutos jogados, ou eu pego uma amostragem que ela vai variando entre a maior quantidade de ações e volumes calculados. Bem? E aí, uma árvore de decisão para o Brasileirão 2025 funcionaria como um fluxograma tático. Se a localização for maior do que 80, é o tipo de evento de passe, então a probabilidade do sucesso é Y. Se a estrutura é muito mais palatável para um treinador, pois diminui a variação ou a questão do que a gente tinha conversado na página 15, no código anterior sobre os modelos, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Né? A gente tem uma árvore de definição, né? Então, por exemplo, a gente tem uma probabilidade de gol entre 0,17 na localidade 40, menor que 40, desculpa, na maior que 40. E na localidade menor que 40, a gente vai aumentando para 0,42. E na região bem perto ao gol, tá em 100% daquele evento acontecer. Então, quando a gente tem uma estrutura dessa, é muito importante estar associado a um mapa de dispersão ou um mapa de controle do que eu estou vendo, do que eu estou buscando, né? Então, por exemplo, usar uma função como um rpart que vai fazer, caso você não tenha aqui o pacote, instale, tá?
que vai fazer a minha variação daquilo que eu pretendo. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore de decisão, e aí eu tô em Go, eu tenho a localização, que é importante da coordenada polar, né? Tanto de X e Y, com a variáveis do minuto. Então, é importante que eu saiba ler isso adequadamente de forma linear para que eu tenha os principais resultados e os valores, né? E aí a gente vai para uma classificação binária, né? Da localização. Tem muitos eventos que o cara tá de frente pro gol e perde o gol mesmo assim. Então, você vai ver uma região ali maior do que em 112 na marcação, de um campo de 120, o cara tá debaixo do gol e acaba falhando. É bizarro mesmo. Então, enquanto ele tá no modelo de 101, ele acaba fazendo o gol, né? Então, é bem, digamos assim, é bem constrangedor a parte que o jogador não faz o gol na leitura tática daquilo que ele deveria fazer, né? Então, essa é a nossa definição de, de modelos de aula que a gente vai estar trabalhando. A gente vai fazer alguns complementos, alguns testes, sempre aprimorando ou fazendo com que seja cada vez mais efetivo, né? Dúvidas a gente vai conversar na aula, de monitoria, caso seja necessário. Caso contrário, à disposição para tirar dúvidas ou não, ou para seguir alguns projetos que o aluno se interessar. Forte abraço.